O ano é 1884. O pastor Ricardo Spurling, um pastor batista da igreja de Cocker Creek, denuncia à sua comunidade a condição espiritual deplorável que vivia. Durante 2 anos, ele, seu filho Ricardo Spurling e John Clemons se entregaram à oração e estudo da Bíblia. Após esses 2 anos, o pastor Ricardo Spurling e seus companheiros expuseram a urgência de um despertamento espiritual. Em 1886, na noite de 19 de agosto, o pastor Ricardo Spurling, em um moinho em Barney Creek, faz uma oração envolto em lágrimas. Fez um discurso inflamado e conclui: todos os cristãos, como os que estão aqui presentes, que desejarem ser livres de todos os credos, tradições, todos feitos pelos homens, e estão dispostos a tomar o Novo Testamento, ou seja, a lei de Cristo, como a sua única regra de fé e prática, dando uns aos outros direitos iguais e o privilégio de ler e interpretar para si mesmos, como ditar suas consciências, e estão dispostos a reunirem-se como a Igreja de Deus para realizar negócios com a mesma, venham à frente. 8 pessoas foram à frente: Ricardo Spurling, John Clemons, Polly Clemons, Barbara Spurling, Margaret Loftus, Belinda Clemons, John Clemons Jr. e Adeline Loftus. Logo após, teve início a primeira sessão e, ao término desta, tomaram as seguintes decisões. A organização que acabava de nascer deveria se chamar União Cristã. Novos membros poderiam ser aceitos pelo grupo, desde que tivessem bom caráter cristão e aceitassem as obrigações sob as quais os primeiros 8 tinham se unido. Caso um ministro desejasse unir-se à União Cristã, o seu certificado de licença ou ordenação seria válido. O pastor Ricardo Spurling ficaria reconhecido como o pastor, líder e moderador da União Cristã. Nesse mesmo ano, Ricardo Spurling consagra o seu filho, Ricardo Spurling Jr., como ministro ordenado. Ricardo Spurling morre no mesmo ano, aos 74 anos de idade. Em 1892, Ricardo Spurling Jr. conhece William Bryant e mais 3 evangelistas se juntam ao movimento: William Martin, Joe Tipton e Milton McNabb. Em 1896, William Martin, Joe Tipton e Milton McNabb chegam a Camp Creek e iniciam reuniões em uma escola cedida pelas autoridades do município. E ali houveram batismos com o Espírito Santo, curas e libertação. Mais de 100 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Eram cultos simples, 33 membros que professaram estar vivendo uma vida de santidade. Após esse acontecimento, surgiu uma pessoa conhecida como Tio Dick, que doou à União Cristã um terreno em frente à escola de onde eles foram expulsos. E ali construíram um templo de madeira, e com a construção do templo a igreja começou a ser independente. O novo templo sofreu vários ataques. Atearam fogo, mas uma forte chuva apagou o incêndio. Dias depois, ela foi dinamitada. Boa parte da igreja foi destruída, mas em seguida foi reerguida. Tempos depois, 106 homens desmontaram o templo. Entre eles estavam vários ministros das igrejas da região, diáconos, administradores, um delegado e um juiz de paz. O fato de terem desmanchado o templo antes de queimá-lo foi intencional, pois quando foram julgados pelas autoridades do município de Cherokee, eles se defenderam dizendo que não tinham queimado um templo, e sim um amontoado de madeira. Diante deste último ataque, o templo não foi reconstruído. As reuniões passaram a ser realizadas na casa do irmão William Bryant. Um dia, quando ele voltava do campo, sofreu um ataque. Vários disparos de arma de fogo foram efetuados contra ele. 4 acabaram atingindo e, milagrosamente, ele sobreviveu. Dias após esse ataque, 7 homens foram à casa para mais uma vez tentar matá-lo, mas a sua esposa grávida o escondeu e os homens, ao verem a grávida, não forçaram para entrar na casa. Mas não cessaram os ataques. A casa do irmão William Bryant foi alvo de muitos disparos de arma de fogo.
mas nunca ninguém foi morto. Durante esse período de perseguição, também surgiram os cavaleiros noturnos, homens armados e encapuzados que patrulhavam as estradas, intimidando as pessoas de saírem de suas casas para irem aos cultos nos lares dos irmãos da comunidade. Cabe lembrar que os 106 homens que desmontaram e incendiaram o templo de madeira foram indiciados pela justiça. Durante o julgamento, onde já era dado como certa a condenação e a prisão dessas pessoas, os irmãos da União Cristã pediram clemência aos acusados, alegando que eles eram seus vizinhos e parentes e afirmando que eles não precisavam de prisão, mas de conversão. A corte aceitou o pedido e os deixaram em liberdade. Todos concordaram com a mudança. No dia 25 de novembro de 1954, na cidade de Pires do Rio, Goiás, aconteceu a primeira reunião de obreiros da Igreja Calvário Pentecostal, com 2 representantes da Igreja de Deus nos Estados Unidos para oficializar a reunião. Segundo escreveu o reverendo Silas, abre aspas, a reunião que concluiu e oficializou a união do Calvário Pentecostal com a Igreja de Deus aconteceu no dia 12 de março de 1955 em Campinas, Goiânia. A maioria dos ministros do Calvário estava presente nessa reunião. Devido a essa união, finalmente, a Igreja de Deus estava presente no Brasil. No relatório que o Comitê de Missões recebeu acerca da união do Calvário Pentecostal com a Igreja de Deus, consta que havia 40 obreiros, cerca de 30 igrejas e aproximadamente 700 membros em todo o Brasil. Fecha aspas. Com a união efetivada, a Igreja de Deus assumiu a administração do trabalho e também a missionária Carolina Matilda pôde retornar em definitivo para os Estados Unidos em 1956. Poucos dias após o seu retorno do Brasil, a mãe dela faleceu. Após essa morte, ela mudou-se com o pai para Nogales, Arizona. Ali, começou a evangelizar os mexicanos e a trabalhar com as igrejas de Deus daquela região, na fronteira do México com os Estados Unidos. Ela passou a dedicar a sua vida em favor do seu pai, que já estava em idade avançada. E a Igreja de Deus no Brasil seguiu em franco crescimento. Hoje, 729 são os números de igrejas espalhadas em todo o território nacional. Temos 449 congregações que atendem a mais de 69 mil membros e com 1.350 ministros trabalhando em nossas igrejas. Então, nesse dia 19 de agosto, temos muito a comemorar. E em nome de todos nós dizemos, Feliz aniversário, Igreja de Deus!